Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então em plena novena de Pentecostes, suplicando o Espírito Santo para nós, para os nossos, e temos a alegria de celebrar a memória de São Filipe Neri, conhecido como o Santo da Alegria, aquele que preferiu o céu, preferiu o paraíso. E eu gostaria então de fazer uma reflexão rápida a respeito da vida de São Filipe Neri, mas tendo em vista a novena de Pentecostes que estamos fazendo. São Filipe Neri nasceu no dia 15 de julho de 1515, isso, e morreu com 80 anos no dia 25 de maio de 1595. Então, um santo longevo, viveu bastante. Ele nasceu em Florença, mas jovem, com seus 18 anos, foi para Roma como peregrino. Era um jovem piedoso e queria viver a penitência, queria viver profundamente a oração. Em Roma, ele dava aulas para dois jovens, e durante a noite ele peregrinava. Quer dizer, durante o dia ele trabalhava, e ele ainda não era aspirante ao sacerdócio, ele não era padre, tinha 18 anos ainda. E ele vivia pela cidade, principalmente as pessoas viam à noite, fazendo penitência e visitando as igrejas. Ele gostava de fazer a visita às principais basílicas. Ele ia rezar nas catacumbas de Roma e lá dormia. Durante 30 anos da vida dele, ele dormia nas catacumbas. Vocês podem imaginar, a catacumba não é que seja um ambiente dos mais agradáveis, é um ambiente meio insalubre, tanto durante o verão, muito quente, meio abafado, e durante o inverno. E estava ali São Filipe fazendo as suas penitências. Era visto à luz da lua, lendo alguns textos de oração, rezando. Sim, porque não existia iluminação pública, não existia eletricidade, as velas eram muito caras. Então ele, à luz da lua, quando era lua cheia, quando o céu estava claro, ele lendo os textos, fazendo as suas orações. E começou a ser visto e conhecido pelas pessoas como um homem de Deus, um homem santo, um homem penitente, que conheceu outros santos, conheceu São Carlos Borromeu, conheceu Santo Inácio de Loyola, que dizia que ele deveria ser padre, que ele deveria ser clérigo, já que ele era secular. Então imagine um santo conversando com outro, né? Então, aqui estamos resumindo, que eu quero chegar ao ponto que eu quero valorizar. Então, numa novena de Pentecostes, ele fez a sua novena, e no dia de Pentecostes de 1545, isto é, com 30 anos, ele terminando a sua novena, invocando o Espírito Santo, suplicando a graça do amor de Deus, diz que ele foi atingido pelo amor de Deus de tal maneira que ele caiu por terra e o seu coração se avolumou. Isso aqui não é apenas uma realidade espiritual, foi uma realidade física. Quando São Filipe Neri morreu e fizeram autópsia no seu corpo, viram que o seu coração tinha se expandido ao ponto de ter quebrado 2 costelas do seu peito. Então ele tinha literalmente um coração grande. As pessoas, por exemplo, quando ele, já padre, celebrava a missa,
ou quando ele fazia caridade, quando ele fazia algumas orações, quando ele atendia alguns penitentes, as pessoas conseguiam ouvir o seu peito, pum, pum, pum. As pessoas ouviam, isso é, tamanha alegria que ele experimentava em celebrar a Santa Missa, em ganhar uma pessoa para Deus, em ver a santidade em algumas pessoas. Sim, São Felipe Neri, alguns santos nós conhecemos, viam, e sempre para o benefício da pessoa, é claro, viam a feiura do pecado nas pessoas. Outros sentiam até o odor da alma em pecado. São Felipe Neri via a beleza dos santos, ele reconhecia, ele via o fulgor da beleza, o brilho da beleza no semblante daqueles que amavam a Deus. Então São Felipe Neri amava ardentemente Nosso Senhor e, repito, era um homem de penitência, um homem de oração, um homem de caridade. Ele, uma vez, indo levar comida para uma família empobrecida, para um homem nobre, mas que tinha empobrecido, quando ele estava no caminho, vinha uma carruagem ao seu encontro, e a estrada era estreitinha, e existia apenas um buraco, e ele ia cair. Para se desviar daquela carruagem, e ele com a comida que ele estava levando para aquele homem, para se desviar daquela carruagem, ele foi para aquele buraco, e diz que o anjo da guarda daquele homem o sustentou. Ele pairou no ar, e as pessoas se perguntavam por que o anjo da guarda daquela pessoa e não o anjo da guarda de São Felipe Neri. Primeiro, porque o anjo da guarda daquela pessoa estava interessado que ela recebesse aquela caridade. Segundo, para que ele também, São Felipe Neri, e os outros, principalmente os outros, não tivessem dúvida de quanto agrada a Deus quando o bem para alguém nós fazemos. Então, meus irmãos, assim, eu não conhecia esse relato da vida de São Felipe Neri, assim, conhecia a realidade de quanto agrada a Deus o bem que nós fazemos, mas na hora me veio à mente o que vocês estão fazendo, né? Aqui durante esses dias, a paróquia que está movimentada em levar comida para os pobres, em levar agasalhos. Então, o quanto isso agrada a Deus, e o quanto de graça e de proteção nós e a nossa paróquia recebe dos anjos da guarda dessas pessoas. Quer dizer, isso deve nos inspirar, e nesse sentido, tantos outros santos nos ensinam, devem nos inspirar na vida prática da gente. Então, o padre vai pregar, vai celebrar a Santa Missa. Então, antes ele reza pelo anjo da guarda das pessoas que vão participar da missa, que vão ouvir aquela palavra, para que o fruto espiritual nelas aconteça. Você vai dar um conselho ao seu filho, você antes reza pelo anjo da guarda do seu filho e pede a Deus que por meio do anjo da guarda dele, toque no coração dele por meio daquelas palavras, porque o anjo da guarda do seu filho é o mais interessado na salvação dele, mais do que você. Você vai pedir algo a alguém. Os santos sabiam, São João Bosco, Dom Bosco fazia isso muito, de rezar antes pelo anjo da guarda daquelas pessoas a quem ele ia pedir algo para os seus jovens. Então é essa realidade angélica que nós às vezes não nos damos conta quão fecunda ela é. Você que reza constantemente pelo anjo da guarda dos seus filhos, para que os seus filhos, mesmo depois de grandes, né, são pequenininhos, eles cresçam na virtude, no amor, na obediência a Deus.
você que reza para o seu anjo da guarda, pedindo a Deus que dê a ele cada vez mais dons para que atinjam a sua alma. Você vê, por exemplo, que você tem sido resistente à graça de Deus, e você sabe que um dos ofícios do seu anjo é aconselhá-lo, aconselhar você. E você então que pede a Deus: meu Deus, eu sei que sou ruim, eu sei que sou resistente às tuas graças, mas concede, Senhor, sabedoria ao meu anjo, para que me dê o conselho certo, da maneira certa, na hora certa, para que eu sempre faça a tua vontade. Então essa realidade angélica que deve sempre estar presente na vida dos cristãos. Pois bem, então isso aconteceu na vida de São Filipe Neri. Ele depois se tornou padre, porque já que o ofício, nós estamos aqui no século XVI, um período muito conturbado, início do protestantismo, então um pregador leigo era sempre visto com alguma desconfiança. Então, para não restar dúvidas da sua catolicidade, e também percebendo o chamado de Deus no seu coração, ele se deixa ordenar, se torna sacerdote. E conhecido também, a gente sempre fala aqui de São Filipe Neri, a alegria, sim, sem sombra de dúvidas, a alegria, mas entendamos bem o que é a alegria, meus santos. São Filipe Neri, ele, por exemplo, durante o carnaval, as pessoas já esperavam as suas pregações firmes, fortes, e as suas procissões contra o carnaval, advertindo as pessoas o perigo a que elas estavam se expondo, o perigo a que elas estavam expondo as suas almas naquelas alegrias. Nós poderíamos dizer: nossa, se ele é o santo da alegria, toda alegria era bem-vinda. Não, porque existe uma alegria que provém, uma falsa alegria, uma alegria ilusória que provém da carne, que provém simplesmente dos desejos carnais, que provém do pecado. Essa alegria não agrada a Deus, porque de Deus nos distancia e nos leva para o inferno. Então São Filipe Neri, em pleno carnaval, enquanto o povo se alegrava, ele era o desmancha-prazer, fazendo penitências públicas e procissões, para que as pessoas vissem, vendo aquelas procissões, vissem a feiura do seu pecado, a tristeza do seu pecado e se arrependessem. Então aqui, meus irmãos, é também ocasião de nós depois refletirmos a respeito de uma alegria, verdadeira alegria. Às vezes, no início, porque não somos tão virtuosos, deixa eu usar aqui outro termo, de virtudes, que às vezes, porque não somos muito virtuosos, não nos dão ainda alegria, mas são virtudes alegráveis, isto é, virtudes que nos levarão à verdadeira alegria, e que nós só não nos alegramos com elas ainda, porque somos pouco virtuosos. Mas quando crescermos na virtude, nós seremos capazes de nos alegrar até com aquilo que de alguma maneira nos custa, porque nós veremos a partir de Deus. Então, por exemplo, a alegria de alguém que faz uma penitência. A penitência em si não é agradável. Fazer um jejum em si não é agradável. Segurar a língua quando a vontade que você tem é de falar, em si, para a sua carne, para o homem meramente animal, isso não é agradável. Suportar uma pessoa chata, a sua esposa inconveniente, o seu marido inadequado, suportar uma pessoa chata para o homem simplesmente carnal, isso não é agradável.
renunciar a si mesmo, renunciar à própria vontade, não fazer os próprios gostos, em si mesmo não é agradável. Ora, se eu não estou fazendo os meus gostos, entende? É claro que não me é agradável, mas quando você cresce na virtude, você começa a ter um outro patamar de alegria, você começa a ter uma outra visão das coisas, e você começa a ter a alegria de Cristo no seu coração. Já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Você começa a ter um outro coração no seu peito. Lembra do coração grande de São Felipe Neri? De modo que você começa a se alegrar com aquilo que deve alegrar, e você começa a se entristecer com aquilo que entristece a Deus, com aquilo que você deve se entristecer. Então é o dom da verdadeira alegria. Então você para e começa a refletir sobre a sua vida. Com que você tem se alegrado? Não é o santo da alegria que hoje estamos celebrando? A alegria não é um dos frutos do Espírito Santo? Pois bem, de você pedir a Deus este dom da alegria, de você se alegrar com as coisas de Deus, com as coisas boas e santas e agradáveis de Deus, e de você se alegrar mesmo com as realidades que lhe custam, porque isso o aproxima do céu. De você se alegrar com as suas penitências, com as suas renúncias, com a renúncia de você mesmo, e ao mesmo tempo o dom da santa tristeza, não da tristeza que é uma doença, mas da tristeza que de você se entristecer com o pecado. Meu Deus, coloca a tristeza no meu coração com aquilo que não te agrada. Eu preciso de sabedoria, né? Para que eu me entristeça com as alegrias da carne, eu preciso de sabedoria. Por quê? Porque o homem velho em mim com aquilo se alegra. Eu já falei a vocês, a gente só peca porque o pecado é agradável de alguma maneira. Você só ofende alguém porque segurar a ofensa é profundamente desagradável ao homem velho. Então ele se alegra dizendo tudo o que ele quer dizer. Os pecados sexuais só são cometidos porque são agradáveis. O desregramento de vida, o rancor só é guardado porque é mais difícil perdoar. Então você precisa pedir a Deus a graça da tristeza, e você vê como é feio o pecado, como isso entristece a Deus. E eu não quero entristecer ao meu Deus que tanto me ama e que merece a minha entrega e o meu sacrifício de mim mesmo, porque Ele por mim se sacrificou. E que essas vãs e ilusórias alegrias me conduzem ao inferno. É o diabo que vai me arrastando para o fosso eterno com falsas compensações. É a droga, que o drogado, o viciado, tem até uma longínqua consciência de que aquilo faz mal, mas lhe causa um prazer momentâneo, do qual ele não consegue se livrar, se libertar. Então pedir a Jesus: meu Deus, concede-me esta tristeza com o pecado. Mas não queira, meu santo, minha santa, que isso já lhe seja concedido de imediato. Em que sentido aqui eu quero dizer? Que você então só vai praticar a virtude se ela lhe der alegria, e só vai renunciar ao pecado se ele lhe der tristeza. Você vai pedindo, e enquanto isso você vai praticando a virtude com pesar, e vai renunciando os falsos prazeres a que você se sente apegado. Porque a virtude, isto é, o exercício da virtude, dará a você futuramente, fará com que frutifique a alegria em você ser virtuoso. Mas a alegria, o dom do Espírito Santo, Deus pode conceder quando bem lhe aprouver, mas no caminho da santidade, este fruto, ele amadurece com o tempo. Você vai se exercitando, e a virtude é pesada, a virtude é penosa, a renúncia é custosa, mas com o exercício frequente, o seu coração vai se expandindo, e você vai pouco a pouco se alegrando com as coisas de Deus.
com a renúncia do pecado, com a luta contra ele e fechando cada vez mais as portas da sua alma às influências do inimigo, você vai ficando limpo, né? Não é essa a terminologia de quem é viciado, né? Eu estou limpo há tanto tempo. Você vai ficando limpo do pecado e ele vai tendo cada vez menos influência ilusória na sua alma e você vai vendo cada vez mais como ele é, feio e mau. Mas isso vai com o tempo, pouco a pouco, que requer então esse sacrifício, essa luta, esse exercício para se adquirir a virtude e fazer amadurecer a verdadeira alegria de Deus no nosso coração. Lembre-se que eu comecei falando do santo da alegria, dizendo que ele veio para Roma fazer penitência. Não é que ele já veio santo, né, já transverberado, com um coração bem grande de amor a nosso Senhor, experimentando a alegria das coisas celestes e vendo a feiura do pecado. Ele foi se exercitando na penitência e aquilo foi crescendo cada vez mais no seu coração. Façamos o mesmo, meus santos. Invoquemos hoje, nessa nossa novena de Pentecostes, mas invoquemos sempre o Espírito Santo. Peçamos ao Espírito Santo, sim, o dom da alegria em praticar a virtude, e enquanto ela não for plena no nosso coração, peçamos a fortaleza em praticar a virtude mesmo quando ela nos custa. Peçamos a perseverança no bem, que nós, sabendo que aquilo é o correto e agrada a Deus, mesmo nos custando, nós perseveramos um dia atrás do outro, fazendo a vontade de Deus, até que um dia, se neste mundo lhe aprouver, bem, nós receberemos. Se não, uma coisa é certa: no céu nós experimentaremos a plena, profunda e completa alegria por termos amado a Deus e o amarmos cada vez mais. Que São Felipe Neri, o santo da alegria, interceda por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.